Chile, tem um assunto e tem um outro assunto. Um assunto a gente tem aí o Malafaia com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas eu não posso deixar de te provocar também sobre a saída do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já entregou a carta ao presidente, alguém que passou 2 anos lá e não deu nenhuma contribuição ao debate da segurança pública, e o governo querendo chegar à campanha em outubro, querendo dizer que fez algo pela segurança pública. Então tem um desafio aí, não posso deixar de te perguntar sobre isso. E também temos o assunto do Malafaia. Chileiro. Tudo bem, Oneg? Tudo bem, Ferretti? Bom, sobre o ministro Lewandowski, né, vamos lá. Existe o Sistema Nacional de Segurança Pública, né? Ele foi criado no Brasil, se não me engano, agora na época do governo Temer. E cabe ao Ministério da Justiça fazer a coordenação do Sistema Nacional de Segurança Pública. Então vamos lá, o que a gente poderia imaginar? Que o ministro da Segurança, o secretário nacional de Segurança Pública, enfim, mas nesse caso é o ministro, vamos lá, nós temos uma maior preocupação hoje do brasileiro, é a segurança pública. Não é a inflação, não é a saúde, não é a educação, é a segurança pública. Você tem alguns estados brasileiros que vivem uma situação caótica. E é interessante dizer o seguinte, a gente às vezes pensa, não, o Brasil está no caos. Não está no caos. A gente tem estados no Brasil, como São Paulo, como Santa Catarina, que podem não ser a quinta maravilha, a oitava maravilha do mundo, mas tem um número de homicídios e mortes violentas, intencionais, chamadas, sob controle, né? Abaixo de 10 por 100 mil, cidadãos, habitantes, tá certo? Então, quer dizer, o mínimo que se esperava do ministro da Justiça é que ele fizesse uma ativa coordenação desse sistema. Vamos lá, todo mês reúne, pode ser reunião pela internet, tem comitê executivo, tem a troca de informações, tem um trabalho conjunto de inteligência, foca nesse problema. Imagina que, eu fico impressionado, Ferretti, né? Você tem uma operação como aquela no Rio de Janeiro, não é? E o governo federal não sabia. Ou se sabia, sabia indiretamente e tal. O que faz o ministro da Justiça? Não tem coordenação? Se você tem um sistema funcionando, um sistema que de fato funcione, né, mas com boa vontade, com integração, com profissionalismo, é óbvio que aquela ação seria uma ação coordenada com o governo federal. Né? Então, de fato, tu tens toda a razão, eu estava assistindo aqui o teu comentário, não tem perfil, não tem vontade, não tem agenda, não é prioridade. A gente pode criar várias explicações, nenhuma, digamos assim, nenhuma é aceitável. Né? Eu acho que o ministro Lewandowski cumpriu uma missão, uma função política para o governo. O presidente Lula, além da amizade, do respeito pessoal que ele tem há 40 e tantos anos pelo Lewandowski, né? Acho que tinha a ideia de, vamos trazer alguém da Suprema Corte, vamos fazer uma deferência ao STF. Como o STF é, digamos, o centro da política do país, não é? Então, vamos trazer alguém que está saindo do STF, que tem ótimas relações dentro do STF, para dentro do governo, que isso vai ser politicamente importante para a imagem do governo, para a respeitabilidade do governo, para as interações, para pautas que estão no Supremo, que interessam ao governo. Então, foi uma opção política que o Lula fez. Agora, não tem, né? A ideia de que agora, no final do governo, no último ano do governo, vai entrar um ministro, eventualmente vai se ter um Ministério da Segurança Pública, vai entrar alguém com um perfil ativo, proativo na área de segurança pública, vai soar um pouco eleitoreiro, né? Acho que é uma pauta que o governo, de fato, perdeu ao longo desse período. E Chile, antes da gente mudar para o nosso outro assunto, queria lembrar o seguinte, quando a gente pega as 10 maiores economias do mundo, os Estados Unidos têm 6 mortes por 100 mil habitantes ano. A Índia tem 3. E o Canadá tem 2. Tirando esses, todos têm entre 0,3 e 1. E o Brasil tem 22. Então é um negócio tão assombroso que deveria fazer com que o presidente da República colocasse o Ministério da Justiça de volta às discussões, como era no passado, não por causa de criminalidade, mas o Ministério da Justiça era o Ministério das grandes discussões nacionais, né? Petróleo Portela, foi o ministro da Justiça que escreveu a Constituição na ditadura Vargas. O ministro da Justiça sempre foi um personagem central dos debates. Isso passou a ser o
ministro do Gabinete Civil. E o Ministério da Justiça ficou escanteado e virou um personagem secundário, um ministro secundário. Aí quando o camarada tem um perfil mais alto, tipo Flávio Dino, que fica ativo, falando para todo canto, aparece. Quando é um personagem mais calado, simplesmente desaparece. Mas a participação institucional no debate nacional simplesmente acabou para o Ministério da Justiça. Você não acha, Schiller? Vamos lá, né? Teve vários, né? Teve Nelson Jobim, recente, teve Paulo Brossard, mais lá para trás. Quer dizer, você teve muitos bons e maus, mas você teve no Ministério da Justiça grandes figuras do país, né? Agora, vamos lá, né? Qual é o grande problema da segurança pública hoje no Brasil? O problema da segurança pública mudou de escala. Por quê? Porque existem organizações criminosas que são internacionais, que têm operação na América Latina, que basicamente é o PCC e o Comando Vermelho, que entraram na vida econômica. Portanto, você tem um problema de regulação econômica, você tem um problema da infiltração em licitações públicas, em concessões, em operação, especialmente na área de poste de gasolina, área de construção civil, área de concessões em vários setores da economia, não é? que são hoje tomados pelo crime organizado. Olha, eu participo de discussões, debates com vários setores da economia em todo o Brasil. E é unânime isso, que isto acaba se transformando gradativamente no grande problema do Brasil. Insegurança jurídica, medo das pessoas. Bom, e aí, se o Brasil não der um freio nisso, né, onde é que nós vamos parar? Né? A gente já tem um monte de problema no Brasil, já tem o problema da educação, você já tem o problema de produtividade baixa. Agora nós ainda vamos ter insegurança jurídica que vem do crime organizado. Então, eu acho que o governo perdeu essa pauta. E essa vai ser uma agenda central no debate eleitoral desse ano. Não tem como não ser. Um candidato que apresentar um programa crível de combate ao crime organizado, vamos lembrar o que aconteceu em Salvador, Bukele, com essa agenda. Agora, recentemente no Chile, Antônio Cast colocou no centro do debate esta agenda. Em geral, a esquerda tende a perder esse debate, porque eu adorei essa tua homenagem ao Toquinho, aqui, Aquarela e tal, porque essa visão de que o problema é a ressocialização, o problema são os direitos humanos, o problema é a superpopulação carcerária, tudo isso é um problema, mas não é a questão central, não é o que está na cabeça das pessoas. E aí o governo perdeu, né? Perdeu, e eu acho que não tem mais prazo para recuperar agora. Bom, Schiller, como eu acabei dizendo que você falaria também sobre o Malafaia, eu queria que você tocasse nesse assunto também, que o outro se sobrepôs. Não, é muito rápido. Esse tema do Malafaia, sabe que eu tenho talvez eu tenha um certo gosto aí pelo surrealismo, viu, Neg e Ferretti? Porque a gente tem no Brasil hoje uma situação que é sem cabimento. Imagina o seguinte, que você faça uma crítica ao Congresso Nacional. Você diga o seguinte: esses deputados são os covardes que não votam a reforma administrativa. Você pode ser acionado hoje no Brasil. Você pode ter a Procuradoria-Geral da República denunciando você por ofender o Congresso Nacional. O Hugo Mota, lá, o presidente do Senado, podem mover uma ação, a Procuradoria-Geral aceita, você vai para o Supremo, mesmo sem ter foro por prerrogativa de função, porque você ofendeu os poderes da República, então você faz parte de uma milícia digital, ou seja o que for, você espalha uma fake news, você vai lá para os inquéritos. Pois é exatamente isso que está acontecendo com esse pastor, o Silas Malafaia. Ele chamou os generais, de maneira geral, de covardes, porque eles não tinham se posicionado sobre a prisão de um outro general, e agora tem que se explicar, tem um processo, tem uma denúncia na PGR por ofensa à honra do comandante do Exército, sendo que ele não citou o comandante do Exército. Então, meu comentário apenas aqui é um alerta. Todo mundo que todo mundo que está preocupado com um pouquinho, com liberdade de expressão, né, e considera que o cidadão tem direito de fazer uma crítica, por vezes dura, contra autoridades, poderes, instituições, preste atenção nesse caso, porque ele pode definir muito sobre liberdades básicas numa democracia no Brasil.